Um, dois, três. Pronto, começou. João acabou de chegar. Então vamos lá, gente. João, boa noite. Eu dei o start agora para começar a registrar esse encontro síncrono, tá? Então vamos lá, boa noite a todos. Deixa eu só conferir aqui novamente os presentes para a gente saudar aqui novamente. Boa noite, hein? Ângela, o Hugo, João Paulo, o Pedro Rodrigues, a Rose, o Juan, o Vitor, o Alisson e o Williams. Tranquilo? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre etapas de um projeto de um curso, tá? Daquele livro que eu havia mostrado para vocês, que é o projeto instrucional, tá? Para ambientes virtuais. E aí, esse ambiente que eu estou compartilhando na tela para vocês é uma ferramenta chamada Mural, é bem interessante. Se vocês podem acessar também, é app.mural.co, e aí vocês podem interagir, né, compartilhando, até para fazer brainstorm, para fazer um levantamento de ideias iniciais, é uma ferramenta bem interessante. Eu conheci ela recentemente, coisa de 3 semanas, em uma apresentação, uma professora Ana apresentou para mim, eu achei muito interessante. Então, vamos lá. Marcos acabou de chegar aqui. Boa noite, Marcos. Tudo bom? Então, vamos lá. Nesse primeiro capítulo do livro, ele vai falar sobre as etapas do projeto de um curso, tá? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas etapas, tá? De uma maneira bem tranquila. E aí eu vou pedir para vocês interagirem também, tá? Então, inicialmente, para se construir um projeto de um curso, nesse caso aqui, tá como um formato de um curso para uma instituição de ensino superior. Mas eu acredito que dá para a gente ampliar essa visão para qualquer tipo de curso, né? E aí a gente reduz o nível de detalhamento ou modifica alguns componentes que vão fazer parte desse projeto maior, né? Um projeto macro. E aí dentro desse projeto macro a gente vai ter algumas caixinhas que aí eu adicionei aqui nesses post-its para a gente, que são plano de desenvolvimento instrucional, um projeto educacional, o projeto pedagógico do curso e o projeto instrucional. Eu havia comentado com vocês, acho que foi no segundo encontro, né, síncrono, sobre o DI, né, que é o design instrucional, o papel do design instrucional na construção, né, e no desenvolvimento de conteúdos educacionais, seja ele voltado para universidade pública ou universidade privada, ou seja, para um ambiente corporativo, que é o que a gente mais consegue visualizar assim as corporações, né, as organizações privadas, elas se voltando para essa preocupação de capacitação, né, e desenvolvimento das pessoas que fazem parte da corporação. E aí, dentro desse universo, né, de construção de objetos educacionais, é muito importante a gente ter essa visão da função do design instrucional. E aí, nessa função, ele é um dos papéis que fazem parte dessa construção de um projeto de curso, né? Porque a gente vai ver que a gente precisa ali de designers, de fato, né, para construir ali aquele objeto educacional. O objeto educacional, gente, entendam como um PDF, é um e-book, pode ser um áudio, pode ser um vídeo construído, tá? Pode ser um mapa mental, alguma imagem que possa compor ali a criação de um conjunto de conhecimentos que vão ser interessantes para aquele grupo de pessoas, tá? Então, esse objeto educacional. E aí, voltando para cá, a gente tem essas pequenas caixinhas, né? O PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Instrucional, o projeto educacional, o projeto do curso, né? O projeto pedagógico, e o PI, que é o projeto instrucional. Então, vamos lá. Dentro desse plano de desenvolvimento instrucional, é interessante a gente entender que ele deve estar sempre alinhado à política educacional da instituição, né? Como eu falei inicialmente, ele é um plano de projeto de curso que leva em consideração universidades, né? Como eu falei, mas a gente pode fazer isso para um formato de corporação. E aí, necessariamente, gente, quando a gente vai criar um projeto de um curso, é importante que ele esteja alinhado com as políticas, né, e a filosofia da instituição, certo?
Então, eu não sei se vocês já viram, provavelmente sim, né? Às vezes quando a gente entra em uma instituição, geralmente eles compartilham a visão, os valores, a missão da instituição, né? Então, se vocês forem lá na página da Universidade Rural, vocês vão encontrar lá um documento que fala sobre a visão da universidade, né? A missão da Universidade Rural e quais são os valores que ela entende como elementos fundamentais para o desenvolvimento educacional, né? Já que se trata de uma instituição de ensino superior. Então, essas características, elas devem necessariamente fazer parte desse plano de desenvolvimento instrucional, né? Porque ele está numa visão macro, né? Ou seja, para que a gente possa entender que, por mais que a gente faça um curso que tenha um foco específico, ela necessariamente precisa respeitar no sentido de entender que existem valores, né? Existe uma missão e uma visão da instituição, e isso precisa estar alinhado, né? Para que a gente possa seguir aí de mãos dadas em um mesmo caminho. Tranquilo? Me ouvem bem? Sim, 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 tranquilo. professor, estou ouvindo. Beleza. Eu vou ficar repetindo só para ver se eu não cair, tá? Porque às vezes minha conexão pode oscilar e eu cair e eu perder aqui o time e começar a falar e não tá na sala, tá? Então, volta e meia eu peço aí só se quiserem colocar um textinho, então beleza. Ou então dá um ok, tá? Então, sempre tem em mente isso. Eu vou pedir até que vocês, deixa eu dar um Google aqui junto, se vocês quiserem dar um Google junto também, colocar o plano de desenvolvimento instrucional aqui no Google, o FRPE. Vou dar um Google aqui rapidinho. Então, vejam que o primeiro link que apareceu aqui para mim, não sei se para vocês, foi um link de 20 de junho de 2018, lançada a versão revisada e atualizada do Plano de Desenvolvimento Instrucional. Deixa eu abrir aqui. Exato. Em 2013 e 2020. Vocês conseguiram dar esse Google aí? Eu cheguei aqui também. Deixa eu fazer o seguinte, fazer mais rápido, Manda, né? Eu vou manda o colar link. e colar aqui. Vou copiar e colar dentro do chat aqui da sala. Pronto, fica mais fácil. Se alguém quiser ir direto. Então, vejam que o plano que eu encontrei aqui, ele diz respeito a um intervalo, né, temporal de 2013 a 2020. Então, veja que interessante aqui. É um documento que tem 138 páginas, em que ele vai englobar aqui toda a metodologia, área de atuação. Ó, aí vocês estão conseguindo visualizar? Só para a gente acompanhar junto. Não, pelo menos o do senhor, o que? No seu está Não, transmitindo? então é melhor compartilhar, né? Inverter É, aqui a tela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação e inverter. Mais fácil, então. Pronto. Isso vai aparecer agora. Foi, né? Pronto, esse é o link que eu coloquei aí no chat da sala do meeting, tá? Deixa eu só puxar aqui a capa. Então, veja, o plano de desenvolvimento, na realidade, aqui é institucional, né? E aí, dentro desse plano de desenvolvimento institucional, a gente vai acompanhar aqui só rapidinho no sumário, que quando a gente vai construir o plano de desenvolvimento instrucional de um curso, a gente precisa alinhar exatamente com esse plano de desenvolvimento institucional, né, que vai levar em consideração várias vertentes aqui, ou seja, pesquisa, ensino, extensão e outras coisas a mais. Ó. Se vocês perceberem, aqui embaixo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom, aqui tem valores, onde vai falar um pouquinho sobre o mapa estratégico. Aí tem a análise do ambiente externo, eles utilizaram até as ferramentas, o SWOT e essa PST, análise de política, economia, social e tecnologia. E aqui embaixo tem o projeto pedagógico institucional. Então, assim, quando a gente vai construir um plano
político-pedagógico, um plano instrucional ou um projeto educacional, a gente precisa sempre estar alinhado ao quais as políticas educacionais, qual a visão, o valor que a instituição tem a respeito de pesquisa, ensino e extensão, tá? Eu não sei se vocês conheciam esse documento, mas é só para a gente poder ter esse start aí inicial, que existe, de fato, um documento que rege aí, que traz diretrizes para que a gente possa caminhar no sentido de construir cursos, né? Então, quando um curso é criado, ele precisa respeitar e seguir vários protocolos, né, várias normativas, e uma delas exatamente com relação a esse plano institucional, tá? Tranquilo? Show de bola. Então, se vocês tiverem curiosidade, depois dá uma sacada nesse documento, acho que vale a pena, porque é a partir dele que a gente consegue ter uma noção para visualizar se de fato aquilo que está sendo desenvolvido na universidade como política, seja ela educacional, ou seja ela administrativa, ela está indo pelo caminho que foi planejado, tá? Enfim, envolve até aspectos financeiros e orçamentários. Por isso que é um documento bem extenso, e a partir desse tipo de documento dá para a gente vislumbrar reivindicações que possam ser atendidas para um curso, por exemplo, tá? Então, se a gente perceber que existe uma temática que não está sendo atendida em um determinado curso, um determinado departamento, a gente pode levar em consideração esse projeto que periodicamente ele precisa ser criado, tá? Ou seja, esse finaliza agora no ano de 2020, tá? Tranquilo? Deixa eu voltar lá então para outra tela. Deixa eu inverter aqui. Fiquem à vontade, tá, gente? Se quiserem falar alguma coisa, colocarem algum questionamento, tá bom? É mais para a gente ter esse contato aí que a gente teve na semana passada. A gente viu o quanto importante é a gente poder se encontrar aqui em um horário fixo, tá? Uma dúvida, Quer professor. perguntar? Pergunte. No documento ele não tem nada instrucional. Ele deveria Exato. ter? Então, é porque esse é o plano de desenvolvimento institucional, ou seja, é a raiz principal que a partir dele, quando a gente vai criar um plano instrucional, a gente tem que verificar em cima dele, tá? Eu acho que eu me equivoquei em falar que é o plano de desenvolvimento instrucional da universidade. Na realidade, é o plano de desenvolvimento institucional, tá? Aí, a partir dele, por exemplo, a gente cria o PDI da gente, o plano de desenvolvimento instrucional a partir do institucional, tá? Inclusive, deixa eu ver aqui, deixa Mas eu dar um zoom nesse aqui. documento não tem. Não Na tem realidade, nenhum eu termo errei aqui falando. na caixinha. Deixa eu corrigir aqui, é institucional. Eu coloquei instrucional. Deixa eu corrigir aqui. Eu pensei que era instrucional mesmo, de instrução. O instrucional é isso aqui, ó, é a última caixinha. Perdão, foi bom tu ter Aham. falado. Eu corrigi Ah, aqui beleza, na. beleza. Eu corrigi aqui no. É o primeiro quadrinho aqui, tá? Foi bom você ter falado isso. Esse aqui, tá? Que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, tá? O último que é o Projeto Instrucional. E aí ele tem que sempre visualizar essa primeira caixinha aqui. Foi boa você ter falado. Ok? Valeu, Vitor. Boa. Então vamos seguindo aqui, tá? Então, existe esse plano, tá? Que é o plano de desenvolvimento institucional, e aí em seguida a gente tem o projeto educacional, que na realidade eu confesso que eu nunca vi dentro dos cursos que eu participei se criar aí um projeto educacional, tá? Então, nem todo mundo se preocupa em criar um projeto educacional, ele vai direto para o projeto pedagógico do curso, tá? Então, esse projeto educacional, ele vai mais como um start aí, um brainstorm inicial para você criar os artefatos a serem inscritos no projeto pedagógico do curso, tá? Então, desde qual tipo de ambiente você vai utilizar, deixa eu pegar aquele livrinho que eu falei para vocês naquela aula passada, tá aqui, bem rapidinho. Tá aqui do lado. Lembram quando eu mostrei a capinha desse livro aqui? Que é o Como Preparar Conteúdos? Que aí nesse livro, quando eu comentei que tem umas fases para você construir o conteúdo
para a educação à distância, e aí eu falei rapidamente assim, de algumas etapas, né, de você identificar qual é o público, qual o ambiente, qual é a geração digital desse usuário, qual a teoria de aprendizagem que ele vai utilizar. Então, esses aspectos, eles estão necessariamente ligados ao projeto educacional, tá? Então, que mais aqui, ó? Se o ambiente vai ser semipresencial, se vai ser presencial, se vai ser à distância. Então, são as características maiores que vão compor o projeto educacional a ser escrito no projeto pedagógico do curso, tá? E aí, dentro do projeto pedagógico político do curso, é onde a gente vai ampliar a visão de tudo que vai ser escrito pelo curso. Eu não sei se vocês também já tiveram a curiosidade, lá na página, deixa eu inverter aqui novamente o compartilhamento e colocar a página da licenciatura. Hoje o negócio está bem movimentado, só abrindo, compartilhando, abrindo aba. Deixa eu abrir aqui a página do curso da gente. Chegou? Chegou. Pronto, aí tem uma parte aqui do curso que é documentos, tá? Então vamos acessar aqui documentos, também aqui, está disponível, se vocês perceberem, tem aqui, cadê, ó, projeto pedagógico do curso, tá? Então vamos clicar aí nele e eu vou acessar aí o PDF só para a gente visualizar esse projeto, tá? É um documento extenso, tá? Ó, 134 páginas. Então nele tem que estar descrito aí várias informações, certo? Que vão compor aí o andamento do curso. Então veja, ó, o perfil do profissional que vai ser formado. Então é bem importante até vocês conhecerem também, ó, as competências, atitudes e habilidades, como é a organização curricular, como é a matriz curricular, quais são os componentes que são optativos, obrigatórios. Então, todas aquelas dúvidas que a gente vai tendo ao longo do curso, nesse documento a gente consegue responder. No entanto, como é um documento escrito, né, então, assim, muito extenso, acaba ficando, às vezes, um pouquinho cansativo você procurar. Uma das coisas que eu, até falando para vocês, eu não sei se eu falei, eu vou estar entrando na coordenação do curso da licenciatura de computação. A professora Tassiana, ela vai estar finalizando a gestão dela agora no começo de outubro, e eu vou entrar com a professora Ana na nova gestão, aí que são 2 anos da coordenação. E uma das coisas que a gente tem pensado é tornar esse acesso desse documento de maneira mais fácil, né, de maneira mais simples, para que o estudante possa entender como é que funciona o curso, quais são as diretrizes, o que é que ele precisa entender para ele conseguir finalizar o curso, enfim, todas as particularidades, porque, veja, tem a parte de estágio, né, tem a parte do TCC, né, o trabalho de conclusão do curso, atividades complementares. Essas dúvidas elas vão surgindo ao longo do curso, quando a gente precisa fazer alguma atividade que vai envolver algum desses pontos que necessariamente estão descritos aqui nesse projeto pedagógico do curso, tá? Então, exatamente, uma das visões que a gente está tendo é tornar esse documento mais simples possível, né? Seja através de cards, de posts, né? Seja através de vídeos curtos fazendo uma explicação sobre cada um desses pontos, tá? Então, por exemplo, só para a gente fechar aqui esse passo e a gente pular para outro, tem um colegiado que é o chamado de CCD, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o Colegiado de Coordenação Didática do Curso. Vocês já ouviram falar nesse colegiado? Não. Então, por exemplo, qualquer processo que vocês abrirem dentro da universidade para o curso de vocês, esse colegiado, ele necessariamente ele vai avaliar esse documento que você enviou. Então, por exemplo, digamos que você precisa justificar ali uma quantidade de carga horária complementar, que aí pode ser entre ensino, pesquisa e extensão. E aí, provavelmente, vocês daqui a pouco vão se envolver, vão se envolver em alguma dessas atividades e precisam justificar essa carga horária. Aí tem um limite aqui de horas. Boa noite, Watson. Saiu uma mensagem aqui agora. E aí você precisa entrar com o processo, aí isso vai para a comissão desse colegiado, ele avalia, aprova e a coordenação lança essas horas dentro do seu histórico, né, dentro do seu SIGA. Exatamente, João. No CCD tem um representante que é um aluno, exato. Então, quem são os representantes, né, Boa?
Quem representa o CCD é necessariamente um coordenador ou coordenadora do curso, né, que é o presidente da comissão, um professor de cada área. Então, por exemplo, vocês têm aula com professores de outros departamentos, correto? Então, você tem aí gente lá da matemática, tem pessoal lá da educação, tem o pessoal da estatística, se eu não me engano, né, lá do DINFO. Então, cada um desses professores, eles compõem esse colegiado. E também a representação de um estudante, como foi bem lembrado aí pelo João Paulo, tá? Então, por exemplo, tem outra comissão, já que a gente está falando sobre isso, acho que é importante, que é chamada NDE. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui fácil. Se vai aparecer aqui. Deixa eu dar um Ctrl F que é mais fácil, né? NDE, deixa eu ver se vai aparecer. Pronto. Deixa eu ver se eu vou direto para ele aqui. Tem muito. Aí. Tem muito. Deixa eu botar assim. Deixa eu subir lá novamente. Primeiro que apareceu. Núcleo docente estruturante. Deixa eu dar um Ctrl C aqui para ser mais específico. Pronto, está aqui. Atuação do núcleo docente estruturante. Então, qualquer modificação que houver no curso, a criação de uma disciplina, a remoção de uma disciplina, a atualização de um programa de ementa ou de conteúdo programático, necessariamente esse conjunto de professores aqui, que fazem parte desse NDE, eles vão propor, né, vão conversar em reunião, junto com a coordenação do curso, que sempre é encabeçado, né, a presidência, eles encaminham para o CCD aprovar. Então, qualquer tipo de modificação estruturante no curso, por isso que é chamado de núcleo docente estruturante, né, que vai compor aí digamos aí, a estrutura, a arquitetura do curso, parte desse núcleo docente estruturante. E aí ele encaminha sempre para o CCD, e o CCD é que vai aprovar ali ou fazer algum tipo de modificação, tá? Então, o NDE é sempre um propositor e o CCD sempre é aquele que vai verificar para fazer essas aprovações, tá? Então, isso tudo tem que estar sempre descrito nesse documento, tá? Que é o projeto pedagógico do curso. Tranquilo? Então, vale a pena aí vocês também conhecerem, tá? Esse documento que faz parte aí desse fluxo de etapa para você construir um projeto de curso, tá? Deixa eu parar aqui a apresentação e vou voltar para os post-its novamente. Deixa eu clicar aqui para compartilhar. Cadê? Vamos lá. Aqui, mural. Pronto, voltamos. E aí a gente falou rapidamente aqui do PDI, né? O Plano de Desenvolvimento Institucional, lembrando aí a correção, o projeto educacional, o projeto pedagógico do curso e o projeto instrucional. Pronto. Aí vamos agora ficar aqui dentro desse projeto instrucional, que é o que vai fazer parte do trabalho da gente, né? Por isso que eu levei em consideração conversar um pouquinho sobre isso, para a gente chegar aqui no projeto instrucional, tá? Que é essa é outra caixinha. Então, no projeto instrucional, que é onde vocês vão entrar, vai entrar de fato aí como vocês vão criar o conteúdo, como esse conteúdo vai ser apresentado, para quem vai ser apresentado. Então, tem algumas perguntinhas bem interessantes, que tem até aqui no livro, vou até pegar aqui para a gente instigar. Então, por exemplo, perguntas do tipo, para onde a gente vai caminhar em um determinado processo de aprendizagem, né? Então, quando a gente vai... Por que que eu quero levar esse conteúdo, né? Então, a gente está aqui conversando hoje sobre essas etapas e qual é o fundamento, né? Para onde eu quero chegar com essa ideia. Então, o propósito de hoje foi falar exatamente dessas caixinhas que compõem as etapas da construção de um curso. Então, para que a gente tenha essa ideia macro, que para a gente criar um curso, veja que a gente precisa conhecer quais são as diretrizes da instituição, né, que é o PDI. Eu preciso necessariamente, na realidade não é obrigatório, né? Eu preciso ter um projeto educacional, eu preciso ter um projeto pedagógico, e aí eu vou para um PI, que é um projeto instrucional, que necessariamente a partir dele eu vou construir os programas do curso, né? Ou seja,
como o curso vai caminhar, que tipo de pessoas eu vou atender, qual a tecnologia que eu vou escolher, tá? Para poder construir esse conteúdo. E aí o objetivo, né? Que eu estava falando sobre o objetivo. Então, qual é o objetivo, né? Então, quando vocês estiverem aí construindo o conteúdo de vocês, seja qual plataforma, se for para um áudio, se for um e-book, se for alguns post-its aí, ou se for em formato de postagem de figura. Então, qual é o meu objetivo, né? O que eu quero, qual tipo de conhecimento eu quero levar para essas pessoas, né? Quem são essas pessoas que eu quero levar esse conhecimento? Então, essa pergunta, ela vai nos ajudar no como a gente vai conseguir produzir esse conteúdo, tá? Lembram que eu tinha falado num formato que é chamado de microlearning, né? Microaprendizagem. Então, por exemplo, eu quero utilizar uma metodologia de microaprendizagem, né? Ou seja, eu vou levar pequenos conteúdos diários ou semanais para um conjunto específico de pessoas, né? Exato, boa, William. Qual é o meu público-alvo, né? Então, se eu estou dentro de uma corporação, né, de uma organização privada, e aí eu preciso levar aí adiante, por exemplo, um projeto de inovação e eu quero mudar a cultura organizacional dessas pessoas. E aí, como é que eu vou chegar nessas pessoas? Então, provavelmente eu vou entrar aí num campo que eu posso ter resistência, né, das pessoas. Bem lembrado quando o Williams colocou aí o público-alvo. Então, será que eu vou ter resistência dessas pessoas? Será que a tecnologia que eu vou adotar vai ter aderência ou não, né? Então, essas perguntas elas são importantes para que a gente possa ter um bom andamento, né, seja na parte de desenvolvimento e planejamento desse projeto, ou seja, de fato, na execução, né? Até porque dentro da execução a gente certamente vai precisar ir e voltar sempre para fazer verificações para melhorar a qualidade do processo de execução desse projeto. Aí, por exemplo, outra perguntinha que é bem interessante, ó, quais ferramentas vão ser colocadas, né, disponíveis? Quais são as mais adequadas e para essas pessoas que vão ter acesso, né? Então, já existe uma ferramenta dentro da instituição, né, de compartilhamento de conteúdo, ou a gente vai propor uma ferramenta? A gente vai utilizar uma ferramenta paga, a gente vai utilizar uma ferramenta que é gratuita? Então, que tipo de ferramenta a gente vai estar utilizando para compartilhar esse conteúdo? Então, essa pergunta ela também está aí dentro do projeto instrucional, tá? Aí outra perguntinha. Quais são as estratégias educacionais que a gente vai utilizar para a gente poder alcançar esse objetivo, né? Que tipo de estratégia? Será que eu vou utilizar um ambiente gamificado, colocar aí metas, colocar marcos para serem alcançados? Eu vou colocar bonificação para essas pessoas? Que tipo de recompensa a gente pode estar colocando? Eu vou estar dando um feedback constante para essas pessoas, para elas se sentirem engajadas? Que tipo de mecânica a gente pode estar utilizando, né? Vai ter uma interação social entre essas pessoas? Vai ser um ambiente colaborativo, onde essas pessoas vão estar interagindo para aprender em conjunto, né? Então, assim, são perguntas interessantes que a gente necessariamente precisa colocar para a gente poder fazer esse desenho alinhado com a real necessidade desse grupo de pessoa. Tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Professor, o senhor vai dar dar uma olhada sobre os projetos postados, uma coisa assim? Porque eu Boa, estava, Vitor. Pode antes de falar. fazer o meu, eu estava vendo os outros, aí, tipo, tá tão diferente os formatos. Então, muitos formatos diferentes. Aí, assim, eu particularmente não sei se o que eu estou fazendo é o certo ou não. Então, o Wilton até me mandou uma mensagem, eu acho que ele não está aqui. Tá aqui o Wilton? Tá, não. O Wilton me mandou uma mensagem antes de ontem pedindo um feedback, de fato. Eu preciso dar esse feedback para vocês, tá? Até para vocês se sentirem confiantes aí no que vocês estão fazendo, tá? Então, até a metade dessa semana eu mando um feedback individual para cada um. Então, assim, podem observar, essa é a intenção, né, de você observar os trabalhos dos colegas, mas não se sintam assim, digamos, aí também o trabalho não está indo, não está muito próximo do outro, ou de repente, poxa, acho que o meu tá com mais brilho, então assim, não se preocupem com relação a isso. A ideia principal é a gente entender o fluxo para a construção do conteúdo, tá? E a gente compartilhar esse conteúdo, independente de como ele vai ser feito, de que ferramenta como você vai disponibilizar ela, tá? Então, o importante para a gente é esse processo de construção.
E aí, lembrando que eu vou dar o feedback para cada um, tá? Eu estou devendo isso, na verdade, desde a semana passada era para eu dar esse feedback. Então, foi bom até ter tocado, Vitor. Então, assim, gente, podem ficar sempre à vontade, tá? Para me mandar mensagem, para dizer, ó, professor, você não deu um feedback aí, me deu um feedback. Então, assim, fiquem à vontade, gente, para mandar mensagem para mim, porque eu acho até bom, porque às vezes a gente acaba se envolvendo aqui em outras atividades e acaba perdendo o feeling do tempo. Então, fiquem sempre à vontade para estar me questionando e fazendo perguntas com relação ao trabalho de vocês, tá? Eu fico feliz com isso. Tranquilo? Então, aproveitem essa abertura. Eu me sinto totalmente tranquilo com relação a isso, tá? Tranquilo, Vitor? Beleza? Beleza? Pronto. Deixa eu colocar aqui mais uma pergunta. Então, por exemplo, aqui, ó. Como podemos saber a qualquer momento se o grau de satisfação dos alunos está sendo atingido? Então, lembra quando a gente conversou na semana passada, no sábado, sobre o sentimento do andamento do curso, que eu comecei falando sobre a minha insatisfação, a gente está se encontrando um pouco, do conteúdo não está sendo disponibilizado de forma organizada, então demora um pouco a subir o conteúdo, então isso acaba, de uma certa maneira, mexendo com minha autoestima dentro da disciplina. Então, assim, esses momentos de você colocar, expor esse sentimento, isso ajuda na construção e na melhoria da qualidade da condição do conteúdo. Então, por exemplo, essa aula de hoje que a gente está tendo surgiu exatamente dessa insatisfação, que também partiu de mim, mas eu acreditava também que estava acontecendo com vocês, e aí foi comum quando cada um colocou e expôs esse pensamento, e a gente está aqui se encontrando, né, na noite de hoje exatamente por esse feedback que foi coletivo, né, e partiu também de cada um de vocês. Então é importantíssimo a gente utilizar instrumentos, sejam eles avaliativos, né, para que a gente possa sempre ter um feedback de melhoria na condução, na qualidade de um conteúdo que você vai disponibilizar, beleza? Então isso é muito, muito, muito importante, porque isso mexe muito com o engajamento, com a autoestima da turma, e aí você consegue ter um melhor aproveitamento ao longo e da condução de um curso que você planejou. Tranquilo? Deixa eu colocar aqui tem mais duas perguntinhas, tipo, em que momentos e como material e como o material em múltiplos meios pode ser avaliado. Então, eu falei sobre a avaliação da condução e aí tem também a avaliação do material que você está disponibilizando. Então, eu acho que vocês já devem ter tido experiência de, por exemplo, ter uma disciplina onde o conteúdo é o mesmo há vários e vários semestres, né? Ou seja, não há uma contínua atualização dos conteúdos. Então, isso de fato, no ambiente que a gente vive hoje, onde constantemente a gente tem artigos sendo publicados, né, livros sendo disponibilizados, então é importantíssimo a gente sempre ter essa preocupação de estar atualizando os conteúdos, tá, gente? Então, vocês como estudantes de licenciatura, né, pessoas que vão atuar aí na área da educação voltada para a computação, é sempre importante ter isso em mente, tá? De sempre estar antenado aí na atualização dos conteúdos, né, do que tem sido disponibilizado, seja na academia, né, dentro das universidades, ou seja no mercado corporativo também, que tem muita coisa boa, muito livro interessante disponibilizado por experiências de casos de sucesso, né, de pessoas que atuam em corporações, ou seja, no mundo privado. E a última perguntinha aqui é: em que momento e com quais ferramentas a qualidade do processo pode ser avaliada, né? Então, que tipo de avaliação a gente pode fazer? Aí tem, ó, com relação ao desempenho da estrutura acadêmica do curso, dos professores, dos tutores, dos alunos e de todos aqueles que se envolvem, né? Então, a gente, quando fala em avaliação, a gente sempre lembra de avaliar estudante, né? Mas não é só isso que a gente tem que avaliar. Tá? Então, a avaliação do estudante, que tipo de avaliação, né? Então, dentro de educação à distância, a gente está nesse formato remoto, então eu não posso levar em consideração o mesmo tipo de avaliação que vai ser executado no momento presencial. Então, assim, eu tenho que levar em consideração outras variáveis, né? Então, vocês podem perceber que nesse período letivo especial que a gente está tendo, né?
as aulas elas não podem contar presença, né? Então, assim, a gente está tendo esse encontro e todos os encontros que a gente está tendo, eu não posso colocar falta, por exemplo, porque a gente tem que mudar o formato, né? Então, tem que colocar conteúdo que você possa acessar em qualquer horário, por exemplo. Então, como é que eu vou contabilizar isso? Então, eu posso verificar o acesso, eu posso verificar uma entrega de uma atividade, eu posso verificar uma participação, uma colaboração entre colegas. Então, assim, veja que a gente amplia as possibilidades para você identificar variáveis para você avaliar esse estudante. E aí a gente sempre vê as pessoas olharem sempre uma avaliação voltada para o estudante, mas a gente esquece que tem que avaliar o processo educacional, a gente precisa avaliar o instrutor, no caso o docente que está conduzindo, é sempre importante ter esse feedback, é importante a gente avaliar o conteúdo que está sendo colocado, né? Por isso a verificação para você sempre estar encontrando ali novos conteúdos para você estar atualizando essa grade de conteúdo, seja por livros ou artigos publicados, tá? Se é um ambiente onde você vai ter tutor ou estagiários auxiliando também, ou seja, saber se essas pessoas estão de fato conduzindo tudo conforme o plano que foi estabelecido inicialmente. Então, assim, avaliar, gente, é um processo realmente que precisa ter muita sensibilidade, porque acho que vocês já devem ter tido experiências do tipo, em um ambiente presencial, né? De você ter um dia super corrido, ou enfim, você não está bem naquele dia, seja por uma enfermidade, talvez, sei lá, você está. Tipo eu agora, estou com uma congestão nasal, meu nariz está meio que um pouquinho entupido, por isso que minha voz está um pouquinho diferente. Então, isso já muda o grau de assertividade que você vai conduzir alguma coisa, né? A sua percepção, a atenção já pode mudar um pouquinho. Ou então, por exemplo, você estava no caminho, no percurso, né, para ir para o curso, e de repente você viu ali um acidente, ou você se envolveu num acidente, ou você estava com um problema pessoal em casa, ou no trabalho, e você levou essa carga de preocupação para um ambiente educacional, então isso vai influenciar bastante. Então, se você não leva em consideração aspectos sociais que envolvem a aprendizagem do estudante, você vai olhar para o estudante apenas como uma caixinha, né? Então, a gente tem que ampliar essa caixinha, né? Então, eu tenho que verificar quais inputs, aí, quais são as entradas que ele está tendo para ter um output equivalente com o desejado, né? Então, por que não está tendo necessariamente o output que você espera? Então, a gente tem que levar em consideração isso. Isso é muito importante, gente. Sim. Por isso que eu gosto de colocar essa abertura, porque é a partir de um momento como esse que a gente consegue identificar uma necessidade de uma personalização, né, através de uma aproximação para a gente garantir que aquele estudante vai conseguir ir do início ao fim no curso, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, eu prezo muito por isso, assim, de ter essa proximidade e tentar ao máximo criar um ambiente de flexibilização, tá? E de abertura para qualquer estudante, tá? Então, eu sempre gosto de falar isso porque vocês, num curso de licenciatura, necessariamente estarão em contato com pessoas, né? Então, é muito importante, gente. E, por último, aqui, para eu fechar essa minha fala, eu vou abrir a palavra para vocês, que são os complementos, né? A parte de diagramação do conteúdo que você vai construir, tá? Então, roteirização e interface gráfica. Então, hoje em dia, a gente tem aí várias ferramentas de design que já tem muita coisa pronta, né? De você dar cliques e construir uma estrutura previamente através de um layout, né, estabelecido para facilitar a construção de um conteúdo. Então, eita, barulho, né? Uma ambulância. Então, assim, gente, é importante que a gente entenda que o design não é necessariamente exclusivo de quem é um design formado. Então, vocês também podem ter aí o feeling de identificar como os conteúdos vão ser disponibilizados, né? Seja ele em imagem, seja ele em áudio, porque você pode também fazer um e-book e um podcast associado, enfim, e aí você criar aí uma interface de apresentação amigável para esse usuário, tá? Beleza, gente? Então, com isso a gente seguiu aqui essas quatro caixinhas, tá? De modo bem amplo. Então, o PDI, o PE, o PPC
e o PI, tá? Então, projeto instrucional, projeto pedagógico do curso, projeto educacional e o plano de desenvolvimento institucional, tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa, alguma dúvida com relação a essas caixinhas de etapas? Professor, no caso que o senhor estava comentando sobre, tipo, o retorno, assim, em questão do tanto a avaliação do aluno quanto a avaliação do docente. Assim, é meio que impregnado em algumas situações dentro da universidade, inclusive, dessa, acho que, não sei se é limitação, mas assim, assim, volta e meia, todo mundo tem a experiência do professor que tá cagando e andando para os alunos e eu tô, tipo, passando nessa situação. E mesmo que você faça assim, o feedback, para assim dizer, dar o retorno para a coordenação, eventualmente é como se você estivesse falando para a parede. Então, assim, eu giro isso mais muito para a universidade. Eu acho que no colégio, nem tanto no colégio, eu sinto que, tipo, principalmente que se for colégio particular, porque aí tem dinheiro envolvido, porque aí se juntar a quantidade de alunos, por assim dizer, eu acho que aí, assim, numa situação pode ser que doa financeiramente para a instituição, mas para a faculdade, principalmente pública, eu sinto que tem muita essa hierarquização de, tipo, o professor está numa situação muito, como é que eu posso dizer, cômoda, e ele não tem essa pegada, porque tipo assim, pronto, eu tô fazendo faculdade pela segunda vez, que a primeira eu tive que trancar por motivos pessoais, mas um ou dois professores perceberam tiveram esse toque, que tipo, tava acontecendo alguma coisa e vieram contatar comigo para poder ver se solucionava alguma coisa. Mas tinha outros professores que mesmo que eu fui atrás tentar conversar, ele tipo, te vira. Então, Entendi. assim, esse lance do feedback, por mais que seja, tipo, de fato é necessário, assim, na verdade seria o ideal, seria o mundo ideal de, tipo, ter o feedback tanto, assim, ter avaliação institucional e ter avaliação do aluno, porque a avaliação é necessária para poder o progresso do curso, mas é também necessário, tipo, que essa avaliação institucional fosse mais aplicada. E já teve muitos casos já que eu vi colega meu que, tipo, meu inclusive, que o problema era a docente e a docente era a coordenadora. Então você ficava naquele, tá, e agora o que, que eu faço? Porque eu vou reclamar dela sobre ela e se ela quiser, ela vai fazer tanto faz pra mim. Então, assim, assim, a proposta, assim, a ideia, a organização em si funciona para tentar criar um ambiente, para gerar um ambiente funcional, mas não aplicado. E eu acho que isso é principalmente em universidade pública. Tu falasse é importante, é muito, muito importante, Marco, porque assim, de fato, assim, a gente tem é a questão da cultura organizacional, né? Do clima organizacional. Então, a partir de um movimento, né? Isso é importante, que exista sempre um movimento de mudança, né? Não é porque a gente sempre, por exemplo, quando eu passei pela minha graduação também, e até na pós-graduação também senti isso que você falou, né? Então, passei por situações semelhantes eu até falei, acho que na aula passada, eu não lembro exatamente, mas enfim, vou repetir que eu tive uma experiência de um professor numa disciplina de eletrônica, lembra? Não sei se acho que eu falei sobre essa história, que na última avaliação um experimento lá em uma plaquinha e a partir daquela avaliação a gente ia ter a nota final, né? E aí eu tive um problema de encaixe lá de componente, então tirei um zero e depois quando mostrei ao professor que estava funcionando, ele não quis mais conversa, né? Então, tipo assim, como assim, né? Você não levar em consideração essa, essa pequena particularidade e você esquecer todo o processo de aprendizagem, né? Então, assim, são vários exemplos, né? Você citou um, eu citei outro agora, e cada um de vocês certamente já passaram e vão passar por outros.
Então, assim, é uma cultura que a gente precisa mudar, né? Então, essa mudança, ela tem que ser em cada um de nós, né? Então, assim, não... Às vezes a gente espera exatamente de quem deveria dar o exemplo, né? Como você deu o exemplo, que a dificuldade que teve é exatamente com a pessoa da coordenação, né? Então, às vezes a gente espera muito de alguém que esteja em um nível hierárquico acima da gente, né? Mas a gente precisa entender que a mudança ela tem que partir de baixo para cima, né? Porque se a gente entende que a organização que a gente faz parte, ela tem vida, né? Então ela é orgânica de fato, ela tem funções e organismos dentro dela que ela vive, são pessoas, né? Então, se a gente não busca de alguma maneira criar essa condição de mudança, a gente sempre vai ser impactado por alguma dificuldade, a gente sempre vai deixar e achar que é sempre assim e deixar para lá, né? Mas é importante, sabe? Eu acredito que seja isso, isso deve partir a partir de um movimento, né? Que inclusive é uma das coisas que eu tenho pensado, já que a gente falou sobre esse assunto, que eu tenho pensado como um desafio, né? Já que eu vou entrar na coordenação, de tentar criar um movimento que mude a cultura, não só dos docentes, mas também dos discentes, né? Ou seja, dos professores e dos estudantes. Porque a composição do processo educacional, ele parte por todos, né? Não só pelos professores que vão conduzir ali uma disciplina, um curso, mas também pelos estudantes que têm essa força também, né? Essa engrenagem que faz parte desse organismo. Mas assim, eu confesso também para você, Marcos, que às vezes você fica um pouco desapontado, né? E você fica chateado, aí você diz, poxa, deixa para lá, é assim mesmo, eu não consigo mudar. Mas assim, o que eu digo para você e para todos é que não não se permitam que outras pessoas que não pensam como vocês influenciem na forma de pensar de vocês. Isso no sentido positivo, tá, gente? Então, assim, se deixe influenciar por algo que vai potencializar as suas capacidades e habilidades. Então, se aquilo que vai te influenciar vai te impulsionar para frente, então se permita ser influenciado. Mas se alguma coisa que vai te influenciar negativamente, aí tudo bem, você precisa saber segurar e colocar de lado e trabalhar de alguma maneira aquilo dentro de você, né? Para não se deixar influenciar. Mas, assim, a gente precisa de fato de mecanismos avaliativos, né? Voltando especificamente para o ponto, para que a gente possa melhorar a qualidade desse objeto de aprendizagem, né? Que não é fácil, mas também não é impossível. Dado que a gente está em um mundo cada vez mais, as pessoas utilizam o termo fluido, né? Mas alguns já estão utilizando o termo gasoso, né? Então, assim, em um ambiente cada vez mais volátil, mais gasoso, onde a gente precisa se adaptar cada vez mais rápido, né? Porque ou a gente percebe essa necessidade de se adaptar a essa mudança, ou a gente vai ser engolido por esse movimento que é maior do que a gente. Então, assim, eu acredito, Marcos, que exista de fato um movimento interno, não só na Universidade Rural, mas nas outras universidades, de mudança. E, por exemplo, isso que a gente está tendo agora é mais um motivo de aceleração desse processo de mudança de padrão ou de paradigma educacional. Tá? Então, assim, ou a gente se adapta, ou a gente se melhora intimamente, ou de fato a gente vai ser engolido por esse movimento. Então, assim, não sei como isso vai acontecer, mas eu acredito que isso já está acontecendo, né? Então, assim, eu me preocupo muito no que eu vou falar, no que eu vou conduzir, e sempre fico muito insatisfeito quando eu vejo que aquilo que eu estou construindo não tá sendo proveitoso para a turma. Por isso que, novamente, eu falei assim, fiquem sempre à vontade, gente, para questionar e para dizer, ó, Juliano, cara, não faz isso não, que isso não é legal. Então, assim, eu vou ficar muito feliz, porque eu vou, a partir de um feedback como esse, melhorar o meu processo. Então, assim, me melhorar também como pessoa. E aí eu levo isso como uma filosofia de vida e espero também que vocês levem também, né, como futuros, de repente, docentes na área, ou não necessariamente seguir na área de docência, mas se você está em um grupo organizacional, né, seja num projeto, construindo um artefato, um serviço, não um app, por exemplo, a gente sempre vai estar em contato com pessoas. Então, nosso contato aqui é uma sala de aula virtual, mas de repente você está num projeto que você tem ali um design instrucional,
um design de ambiente, um cara que vai diagramar, uma pessoa que vai criar conteúdo, então você precisa dialogar com todas essas pessoas. Mas foi ótimo tu ter falado isso, Marcos. Tranquilo, gente? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, assim, sobre esse fluxo aqui? Vocês estão cansados? Falei demais. Não, não. Quer falar, Rose? Rose tá aí olhando. Vou parar aqui a apresentação, tá? Juliana, não escutei a voz dela. Nem Ângela, nem Pedro. Williams falou. João também. Hugo. Professor, eu fiz uma pergunta aí no chat. Oh, perdão, tá vendo? Tá vendo como foi bom? Vamos ver aqui. Rose colocou. As nossas aulas remotas é um exemplo de projeto instrucional? Sim. As nossas aulas remotas, elas fazem parte, né, desse projeto instrucional, né? Que tipo de formato a gente vai utilizar para disponibilizar o conteúdo? Então, quando eu fui escrever lá o plano do curso, eu coloquei que a gente ia ter encontros síncronos utilizando o Google Meeting, né? Eu não sei se vocês acessaram lá dentro do... eu coloquei até... Lá dentro do AVA tem um ícone chamado plano de ensino. Aí no plano de ensino, eu coloquei lá essa opção, né? Que a gente ia ter encontros síncronos. Então isso precisa sempre estar descrito nesse documento, tá? Então, algumas pessoas chamam de acordo pedagógico também, tá? Então, assim, é um acordo que a gente tem e necessariamente o CCD precisa aprovar esse plano. Então, se tiver alguma coisa estranha, ele tem que apontar e dizer, ó, faz uma correção aí, tá? Mas é isso mesmo. Faz parte de um componente de como as aulas vão ser disponibilizadas. No caso, ele seria uma daquelas perguntinhas que o senhor citou, que seria tipo, qual seria o método? Exato, É uma exato, das perguntinhas que... exato, exato. Muito bem lembrado. Então, assim, só para fechar, né, que a gente chegou a 8h33, acredito que vocês devam ter outros compromissos também. A gente vai manter, né, esse encontro semanal. Então, quando não for na sexta, a priori a gente vai fazer no sábado de manhã, mas aí lembram que eu falei que a gente poderia também fazer em outro dia da semana, tá? A gente pode até escolher lá, dentro do ranking, o outro dia que foi mais votado, né? Eu acho que, se eu não me engano, deixa eu abrir rapidinho aqui. Ah, tá no celular. No da web eu não consigo visualizar. Vocês conseguem ver aí qual foi o outro dia mais votado? O outro dia foi terça-feira, com 36%. Pronto. Se vocês quiserem, aí a gente faz um encontro no sábado, o próximo, né, que está agendado já, e aí na semana seguinte a gente pode ir para uma terça-feira. Aí é só vocês falarem que a gente faz esse encontro. Tranquilo? Fim de semana bronca, viu? Então, por isso Apesar que que eu acho que apareceu mais gente no fim de semana de manhã do que hoje, inclusive. Eu não sei se foi impressão minha. eu percebi que variou bastante, né? Variou bastante a quantidade de pessoas que acessaram as aulas. Mas por isso que eu dei essa sugestão, assim, de repente, se for o caso, a gente modificar o dia e ficar fazendo um rodízio de dias. Porque de repente alguém não pode naquele dia, mas pode no outro, e essa pessoa é contemplada nesse dia também. Então ela vai se sentir integrada, né? Incluída dentro do processo. Por isso que é importante se preocupar com qualquer detalhe. Beleza, então, gente? Todos bem? Beleza. Pronto. Então, a priori, já que a gente tem Esse agendado, pode falar. slidezinho, você vai disponibilizar? Então, esse mural eu criei agora. Eu posso dar um print aqui. Não, printzinho e botar lá no grupo. Pronto, beleza. Vou tirar um print aqui e colocar lá no grupo. E na realidade, eu vou fazer melhor ainda. Eu vou fazer o seguinte: isso que eu falei, eu vou passar essas perguntas lá dentro do AVA. É melhor. Pronto. Eu escrevo essas perguntas que fazem parte de cada caixinha dessa e coloco lá para vocês consultarem. Uhum. Beleza? Ok, beleza. Pronto, então só recapitulando, o nosso próximo encontro síncrono vai ser no próximo sábado, não é isso? Dia 3, correto? Correto. Lembram? Deixa eu ver aqui também. Mas eu acredito que sim. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Encontros síncronos. Deixa eu abrir aqui o AVA.
Isso. É dia 3, sim, tem um. Dia 3/10, exato. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho. Para deixar registrado aqui. Pronto. Então, a priori, a gente tem esse do dia 3. E aí, entre o dia 3 e o dia 17, a gente faz mais um no meio da semana, então. Tá? Aí a gente escolhe aí se vai ser na sexta ou na terça-feira, que foi o segundo dia mais votado. Beleza? Ok. Tranquilo, então. Então, um abraço forte para vocês, se cuidem, tá? E aí eu fico aqui na missão de dar um feedback individual para cada um dos projetos, certo? Então, uma coisa, dar esse feedback individual e subir essas perguntas e esse print aqui dos post-its das etapas de criação de um projeto de curso, tá bom? Junto com as perguntas, não esqueça disso. Junto com as perguntas, exatamente, Marcos. Beleza? Alguém quer falar mais alguma coisa, William? Não, Feedback só agradecer, necessário. obrigado. Desculpa, William, repete, por favor. Só agradecer, obrigado, só. Ah, beleza, valeu, William, obrigadão. Valeu, Vitor, Marcos, William, Hugo, o Alisson, Ângela, Valeu. João Paulo, Juliana, Pedro e a Rose, tá? Esqueci alguém? Chamei todo mundo? Não é chamada não, tá, gente? É só para eu ir memorizando o nome de vocês também. Presente. Beleza? Beleza. Então, um abraço, bom final de semana, tá? Para vocês também. Um abraço, bom fim de semana Se pra todo mundo. cuidem. Valeu, um abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Até mais.